Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Hoje vamos iniciar a exibir a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Barra do Garças. Hoje será nossa primeira entrevista com o candidato professor Kiko, do PT. Nós lembramos a você, internauta, que acompanhe o RD News, acompanhe o RDTV, que traz para você essas entrevistas em que os candidatos falam de propostas de campanha e também as notícias no RD News falando de bastidores dessas eleições 2016, da campanha política. Nós sempre lembramos ao candidato e àqueles que nos acompanham que, por causa do pouco tempo para as campanhas eleitorais, até o primeiro turno, que vai ser no dia 2 de outubro, nós estipulamos algumas regras simples, claras e com isenção para facilitar o acesso deste importante meio de comunicação, a internet, aos candidatos. As entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade de agenda de cada um e vão ser exibidas na ordem em que forem gravadas. A nossa intenção é abrir mais um espaço privilegiado para que sejam apresentadas propostas para os cidadãos viverem melhor em sua cidade e também para o fortalecimento da democracia. Temos reiterado isso, especialmente para que cada candidato conheça quais são as nossas intenções. Todos terão 20 minutos de tempo e esperamos que utilizem esta oportunidade com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. Os temas abordados são educação, saúde, saneamento básico, meio ambiente, trânsito e infraestrutura, cuja ordem foi sorteada pouco antes da entrevista. Então hoje entrevistamos o professor Kiko, do PT, candidato a prefeito de Barra do Garças. Nós vamos iniciar então a entrevista falando de estratégia de campanha e o seu tempo, candidato, começa a ser contado agora. Bom dia. A nossa estratégia de campanha é fazer uma coligação com o povo de Barra do Garças, tendo em vista que o PT sai sozinho e a nossa coligação, os nossos candidatos a vereador, a nossa candidata a vice-prefeita, estamos ligados a uma estratégia que é fazer uma campanha voltada para o povo, com o povo, de maneira que a coligação nossa é com o povo de Barra do Garças e estrategicamente, para que a gente pense outra Barra possível, é necessário que todos nós queiramos que isso aconteça, objetivamente, com clareza, trabalhando com propostas e apresentando que outra Barra nós queremos, como nós vamos construí-la, como nós vamos planejá-la, como nós vamos ter recursos para fazê-la melhor e mais bonita. Até porque Barra do Garças é uma das cidades mais bonitas do estado de Mato Grosso, com uma grandeza e uma riqueza imensa de meio ambiente, de vida, de povo muito amoroso, esperançoso e que quer uma outra Barra diferente, uma outra Barra para todos. Bom, vamos iniciar então com os temas sorteados. O primeiro tema é saneamento básico. Em que o senhor pretende atuar? Saneamento básico, nós temos uma questão muito prática. A Barra do Garças privatizou o seu serviço de saúde há muitos anos. E nesse momento houve uma mudança de empresa gestora. E essa empresa conseguiu colocar uma cláusula no seu acordo que modifica totalmente a relação custo-benefício, onera muito o povo de Barra do Garças, e o prefeito anterior, ou o prefeito atual, dizia que iria retomar o serviço de água. Entendo que isso é impossível do ponto de vista das condições, mas é preciso que um outro contrato seja estabelecido, para que a gente garanta uma relação custo-benefício que não favoreça apenas a empresa, mas que favoreça a empresa e o povo de Barra do Garças. Uma empresa capitalista quer ganhar dinheiro, mas tem que ganhar dinheiro oferecendo serviço de qualidade e com as melhores condições para que a gente tenha o povo com uma água boa, com saneamento básico de qualidade, mas a proporcionalidade tem que ser medida para que o custo-benefício favoreça a empresa e favoreça o povo de Barra do Garças. O segundo tema sorteado é saúde. Quais são as suas propostas, candidato? A saúde tem um problema muito grave, porque Barra do Garças tem recurso municipal para atendimento regional. E essa questão precisa ser equalizada. Sem isso, a gente não muda o processo e as dificuldades que nós temos lá. Falta remédio, os postos de saúde funcionam precariamente, tendo em vista que nós temos um problema muito sério com os médicos dos PSFs, que deveriam atender 8 horas, mas a maioria deles tem 8 horas no consultório, tem 8 horas na clínica particular, tem 8 horas no serviço público, e isso é um problema. E quando você
vai para esse tipo de enfrentamento, você perde o médico que vai atender. O último concurso em Barra do Garças tinha 30 vagas para médico. Ninguém se colocou à disposição para fazer o concurso, porque o salário é R$ 2.500 e eles ganham R$ 25 mil aproximadamente de plantões. Então é muito difícil equalizar essa questão, mas nós precisamos fazer uma saúde melhor do ponto de vista do que ela oferece de ponta aos atendimentos mais básicos. E a saúde da família é a base de sustentação. Nós precisamos melhorar o atendimento, precisamos equalizá-lo, precisamos fazer que todos tenham direito à educação e sejam tratados como gente, porque senão a gente não avança em nenhum sentido. A proposição é que a gente consiga humanizar a saúde e crie as condições de melhorar a vida dos trabalhadores, com melhores condições de salário, com melhores condições de vida e com melhores possibilidades para atendimento à população de maneira geral. O próximo tema, trânsito. Como melhorar o trânsito em Barra do Garças? O trânsito em Barra do Garças é caótico sobre todas as formas, porque tem uma história de um anel viário prometido há 25 anos aproximadamente e que nunca sai do lugar. Desta vez construíram já as bases das pontes, é preciso construir 20 quilômetros, 15 quilômetros de asfalto para ligar uma região a outra, para tirar o trânsito do centro da cidade. Então essa é uma questão que não é do município propriamente dito. É preciso que as esferas estadual e federal estejam unidas para que a gente consiga. Não é um problema que o prefeito consegue resolver sozinho. Ele precisa fazer muitas gestões para que as coisas aconteçam. E para isso é preciso recurso do governo federal para que se garanta a continuidade das obras e, enfim, a gente transfira do centro da cidade o trânsito que passa por lá. 3.000 carretas por dia, o trânsito vive estrangulado e a gente não consegue fazer a mobilidade da cidade acontecer. Então esse é um problema gravíssimo e que não se pode brincar com ele e se fazer promessas falsas. Todas as eleições aparece um candidato dizendo que é o pai da criança, diz que vai resolver e não resolve. Então, a seriedade aponta que o município não faz isso sozinho. Ele precisa ter capacidade de gestão para fazer com que a gente, enfim, consiga superar a situação de trânsito em Barra do Garças. No tema infraestrutura, candidato, o que o senhor pretende fazer por Barra do Garças? A infraestrutura em Barra do Garças, ela precisa lembrar dos bairros mais pobres, dos bairros onde existem poucos moradores. Porque muitas vezes o gestor tem a cabeça de que ele só deve fazer onde tem eleitor. E só com isso ele vai ganhar voto. Barra do Garças, para ser para todos, precisa atender às demandas dos bairros mais distantes, que precisam de saneamento básico, que precisam de canaletas, que precisam de asfalto, que precisam de um atendimento especial do ponto de vista da saúde, da educação, do atendimento a creches. Então a gente precisa ter um planejamento que dê conta a curto, médio e longo prazo, atender às demandas razoavelmente por igual, para que todos os munícipes que pagam seus impostos, que têm os seus direitos, que têm as suas garantias, proporcionalmente recebam do município as mesmas condições que o município obriga deles. Essa é uma situação especial e que exige da nossa parte profunda gestão. A gente tem que gestionar de maneira a garantir que equalitativamente as pessoas recebam pelo que elas dão ao município, por meio dos impostos que elas pagam, por meio da atuação que tem a favor do município. O gestor tem que ser a favor dos munícipes. No tema meio ambiente, quais são as propostas que o senhor tem para a Barra do Garças? Meio ambiente também tem uma questão muito séria, que é de gestão, tendo em vista que, por exemplo, o Parque da Serra Azul é gestão do estado de Mato Grosso. Está fechado. Você não consegue fazer nada, por exemplo, ampliar o turismo em Barra do Garças, porque você não consegue construir uma ponte sequer, você não consegue fazer os esportes acontecerem do ponto de vista das grandes cachoeiras, são 15 que nós temos, você não consegue gestionar sobre isso, porque o parque está fechado e falta o planejamento de manejo, tá? E quem tem a responsabilidade disso é a SEMA. E há muitos anos a gente vive esse problema. Então, a gestão tem que dar conta de gerir sobre essa questão, ter uma parceria com o Estado para a gente aproveitar o potencial que nós temos. E Barra do Garças tem mais potencial que muitos municípios, mais que Bonito, por exemplo, muito mal aproveitado, no nosso caso. Nós temos mais potencial que Goiás Velho, temos mais potencial que as térmicas que existem em Goiás.
Então, Barra do Garças vive falando de uma vocação turística, mas a gente não conseguiu avançar 1 milímetro nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem que resolver um problema interno de gestão que tem a ver com o Parque da Serra Azul. Então, nós queremos fazer com que isso aconteça. Provavelmente isso vai se dar a médio e a longo prazo. Imediatamente não acontece porque precisa do plano de manejo, precisa uma gestão muito forte para que a SEMA atue efetivamente para a gente mudar esse quadro. E aí, Barra do Garças poderia ser talvez o maior centro turístico do estado de Mato Grosso, pelas potencialidades que tem. O sexto e último tema sorteado, educação. Educação é um problema gravíssimo porque o prefeito, a gestão atual, mexeu no plano de carreira, tirou 400 profissionais da carreira do magistério, técnicos e apoio, diminuiu os coeficientes salariais e diz que está pagando o piso salarial nacional. Então a gente pode dizer que isso é falso, não condiz com a verdade. Quando você retira direitos, quando você prejudica boa parte da categoria e diz que está pagando, que está fazendo e acontecendo, isso não é verdadeiro. É preciso fazer muita gestão com a educação indígena. Barra do Garças tem 5.000 indígenas, tem 1.000 crianças nas escolas indígenas. E a gente precisa retomar o que nós fizemos antes, quando a professora Fátima, minha vice, foi a secretária de Educação. A gente precisa de um planejamento estratégico para qualificar a educação, qualificar os profissionais e recuperar o plano de carreira do magistério, alterado pela Lei 162, e que realmente foi um desrespeito a todos os profissionais da educação. Esse é um desafio muito grande, mas nós temos certeza que quando a gente trabalha com prioridades e garante que as coisas possam acontecer de fato e de direito, a gente avança, a gente tem condições de fazer melhor. E nós temos experiência, eu sou professor há 30 anos, a professora Fátima é professora há 30 anos, foi secretária de Educação 2 vezes, foi secretária adjunta do Estado de Mato Grosso por 4 anos na gestão do Ságuas Moraes, deputado federal. Então nós temos experiência e temos condições de fazer com que a educação de Barra do Garças possa ser talvez a melhor do estado, com as melhores condições, com os melhores índices, porque a educação é tudo. Se nós conseguirmos fazer educação de qualidade, nós vamos fazer serviço público de qualidade, nós vamos dar respeito às pessoas e vamos garantir dignidade. A gente construindo uma educação de qualidade, a gente avança em todos os setores. Então essa é uma lógica e é um compromisso muito sério de todos nós. Porque para funcionalismo público a gente tem que recuperar tudo do ponto de vista salarial. Para você ter uma ideia, tá, a maioria dos funcionários em Barra do Garças hoje precisa de complementação salarial para garantir o salário mínimo. Pelo menos 70% dos funcionários vivem essa situação. E aí você precisa ter uma condição de gestão, de priorizar essa questão para garantir investimento e garantir condições de vida aos trabalhadores. E nós temos esse desafio, temos certeza que fazendo direitinho, tendo capacidade de gerir, de administrar e de construir as possibilidades de melhorar a vida das pessoas da cidade, do funcionalismo público e, mais do que isso, administrar bem o dinheiro público. Não se pode continuar fazendo do público como se fosse privado. Não se pode continuar achando que você vai fazer do público o que você faz na sua privada. Então essa questão é muito séria, é um problema de muitos anos e nós acreditamos que nós temos condições de fazer com que isso aconteça. A minha experiência de vereador de 2 mandatos, a minha experiência como presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, como diretor de escola, juntamente com o professor Afai, com toda essa experiência que eu já citei, nós podemos, com muito planejamento, com muita visão estratégica, construir novas possibilidades e uma administração que seja do público para o público e com o público, né? Com orçamento participativo, com questões que nos garantam efetivamente uma participação da população. Ressignificar o poder público significa trazer o público para o público. Dar condições para que você construa um novo patamar administrativo significa visualizar a possibilidade de administrar junto, de fazer junto, de planejar junto e construir as possibilidades. E evidentemente que para tudo isso você tem que ter capacidade de decisão. Mas a decisão não pode ser individual, não pode ser apenas a sua. A decisão necessariamente ela tem que ter uma dimensão coletiva.
E coletivizar ações significa fazer com que a população efetivamente se sinta responsável. Diga assim, eu faço parte disso, eu tenho responsabilidade, eu faço parte, eu sei fazer, como fazer e como pensar. E aí você diz assim, nós fizemos juntos, nós construímos juntos. Então, entre as nossas utopias e as nossas realidades, a gente acredita que as nossas realidades possam ser as nossas utopias reais. Elas acontecem porque nós fazemos juntos, nós dimensionamos o trabalho do fazer junto e do acontecer junto. Então eu acredito que isso não é só sonho, não. Isso é realidade e faz parte do nosso cotidiano como professor. Tá? Eu sou professor há 30 anos e é isso que eu faço na minha sala de aula, é isso que eu trabalho com os meus alunos. A esperança, ela não se dá apenas num patamar elevado, se dá como realidade de cada um de nós. Candidato, nós já temos quase 15 minutos de entrevista. Dentre os temas também que foram sorteados e que o senhor já abordou, o que o senhor pretende fazer, por exemplo, para a questão de coleta de lixo, de tratamento, reciclagem, isso para Barra do Garças? Por exemplo, eu como vereador, aprovei pelo menos uns 15 projetos dessa natureza. Tá? Eu aprovei, por exemplo, uns 100 projetos em 8 anos de mandato. Tá? Efetivamente, a administração pública, o executivo que tem que fazer, fez muito pouco, né? Então os projetos colocam que primeiramente a gente precisa dar o exemplo. E do ponto de vista administrativo eu entendo que o poder público municipal deva ser o exemplo, para que depois a gente consiga fazer com que a população de maneira geral possa introduzir a coleta seletiva, possa ter condições de fazê-la. Porque se você não dá condições, você só tem a ideia de coleta seletiva como discurso e não como realidade. O poder público tem que construir as condições para que isso se dê efetivamente. Então eu entendo que a curto e a longo prazo nós temos que construir as possibilidades de que as cooperativas elas surjam, nasçam e tenham condições de fazer esse trabalho, que a gente possa aproveitar as grandes experiências desse país afora, trazer para Barra do Garças e fazer com que efetivamente isso aconteça. A cidade é muito bonita, mas é preciso que haja uma educação ambiental. Esse é um trabalho muito sério. Por exemplo, jogar lixo no chão. Tá? Tem um projeto meu aprovado tem 5 anos, tá? Que cobraria multa e não sei o quê, tá certo? Mas se não tiver fiscalização, é letra morta, não acontece nada. Então, como que nós, administradores, vamos conseguir, junto com o nosso corpo técnico, fazer com que as leis que nós aprovamos no parlamento possam efetivamente acontecer? Não acontecendo, é letra morta, não adianta você fazer, né? Mas o poder público, o executivo, tem a obrigação de observar, de fazer a leitura das coisas como elas estão postas e pôr em prática uma ação concreta que dê conta de fazer com que efetivamente as leis valham, elas se autorregulamentem, e isso tem a ver com a participação das pessoas. As pessoas têm que construir uma educação ambiental que diga assim, jogar lixo no chão faz mal à saúde, acaba o meio ambiente, a gente não pode acabar com a nossa cidade. Meio ambiente é vida. Se é vida, você garante um meio ambiente limpo e em condições de mais vida, se a população estiver suficientemente preparada para entender essa mensagem e regular o outro, né? Quer dizer, se você joga lixo no chão, eu vou multar você dizendo que você não pode fazer isso. Tem lixeiras para todos os lados. Por que você não joga no lixo o lixo? Né? Então essa é uma questão básica de educação ambiental. E a gente tem que construir essas parcerias junto com as escolas municipais, uma educação ambiental muito forte e que garanta que a criança de 4, 5 anos chegue em casa e fale assim, papai, não joga o lixo no chão, mamãe, não joga o lixo no chão. Se a gente conseguir isso, a gente cria umas condições básicas de educação ambiental. Bom, nós já temos bem mais de 15 minutos de entrevista, daqui a pouco já serão 18 para as suas considerações finais, mas eu deixo então livre aí o tempo para o senhor falar de algum tema em que o senhor queira destacar antes de fazer as considerações. Eu gostaria de retomar educação e saúde. Então, por exemplo, Barra do Garças, quase tudo nessas áreas está judicializado. Tá? Por exemplo, quando se fala em você garantir direitos, tá? A gestão atual, enquanto não tem ameaça de prisão, ele não faz. Tá certo? Então, o que a gente quer é ter uma tratativa, tá, com servidores públicos de muita parceria. Evidentemente você tem que mostrar as contas. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito.
mas você precisa dimensionar o trabalho para garantir que direito é direito. Então, por exemplo, a pessoa tem direito a licença-prêmio. Então você tem que estabelecer um calendário para que todo mundo garanta o seu direito, tire a sua licença. Não dá para todo mundo tirar de uma vez, mas você pode estabelecer essas questões. Todas as questões ligadas à saúde que envolvem insalubridade, por exemplo, uma loucura. Tem anos e anos que você não consegue fazer com que o que é direito, tá, de 20%, de 30%, de 35%, que são os patamares que estabelece que serviço insalubre o servidor está fazendo, por que eu tenho que judicializar uma situação dessa? Cumpra a lei, estabeleça metas, consiga construir as possibilidades para que os direitos sejam direitos e eu não precise judicializá-los o tempo todo. Eu acho que é isso que nós precisamos trazer para a Prefeitura de Barra do Garças, para que os direitos sejam garantidos e você tenha as condições básicas de cobrar do servidor as obrigações dele. Obrigação e dever e compromisso são coisas que devam nortear o trabalho. Muito respeito, mas muita dignidade e muita capacidade de fazer acontecer o que é obrigação, tanto do gestor como do servidor público. Um minuto, pouco menos de um minuto para o senhor encerrar. Eu agradeço a oportunidade, Lídice, de vocês aqui do RD News e quero dizer que outra Barra do Garças é possível se você quiser. Nós estamos juntos, determinados, prontos, nós temos vontade e temos compromisso. Mais do que isso, entendo que nós temos capacidade de fazer melhor o que está sendo feito. Respeitando o público, fazendo o público para o público, tendo a capacidade de construir outra Barra possível, mas concretamente, através da saúde, da educação, do saneamento básico, através do diálogo, olho no olho, a franqueza, a capacidade de dizer sim e de dizer não. E isso significa que outra Barra do Garças é possível. É só você querer. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença na RDTV. Hoje nós entrevistamos o candidato a prefeito de Barra do Garças, professor Kiko, do PT. A entrevista vai ficar em destaque no espaço do RDTV, no site RD News. E essa entrevista será agendada e depois vai ficar durante um dia todo, no outro dia vai ser substituída por um outro candidato ou outro entrevistado. Foi a primeira entrevista dos candidatos de Barra do Garças e será a primeira a ser exibida. Ela ficará também à disposição depois no link do RDTV e no canal RD News no YouTube. Até a próxima.